Oi, gente! Olha, hoje eu tô tendo o prazer de receber aqui ela que é apresentadora, jornalista, é fofoqueira, já foi casamenteira e mulherada, ela é daquelas. Quando vai começar uma nova fase da vida, corre pra repaginar o visual. Só que ela tem a sorte de ter o melhor amigo, cabeleireiro, que é o Jassa. Hoje aqui no Nativíssimo, que prazer te receber. Tá linda, Cris Flores! Obrigada! Você também, linda, obrigada, viu? Adorei essas luzes Você aí. gostou? Ficou muito O bom. Robson é muito bom, né? Aquela Família coisa de- Jassa, né, meu Aquela amor? coisa de dar iluminada, né? Tem que ser, né? Principalmente na TV, quando vem, né, a luz ali, o vídeo, isso faz com que a gente fique mais leve, assim. Ai, né? que delícia! A Cris tá aqui, gente, pra contar as novidades, é claro, mas a gente vai dar, né, uma relembrada de algumas coisas da vida dela, que tem história pra contar essa aqui, viu? Ixi, Maria, muito tempo de vida, de carreira, né? Nossa, ô Cris, mas vamos pegar do ponto quando você saiu ali do Fofocalizando. Aham. Você queria ir embora, você tava triste. O que Então, aconteceu? Aconteceram algumas questões na minha vida pessoal e não profissional, né? Pra deixar bem claro, porque as pessoas estavam achando, ai meu Deus, ela quer ir embora, não tá se dando com os outros. Teve muita fofoca disso? E sempre tem, né? Sempre tem. Mas naquele momento eu tava vivendo uma situação na minha vida pessoal que me pedia energia, me pedia cuidado. Primeiro com a minha saúde, né? Eu tive um problema na coluna, uma hérnia de disco aqui na C6, né? Aqui na cervical mesmo. Que trava aqui. tudo. Não, menina, você não tem noção de o que aconteceu comigo. Meu braço esquerdo parou, porque a hérnia ficou tão grande que pressionou o nervo, aí o nervo pressionou toda essa parte aqui do braço, de musculatura, e meu braço parou, não funcionava mais. Meu Deus. Eu vinha sentindo essa dor, mas sabe aquela coisa da gente achar que é ler, né, uma tendinite. E você vai fala- deixando e vai pra deixando, depois. Até que chegou uma hora que estourou. Então, esse ano todo agora, esse ano de 2025, eu operei no começo do ano, fisioterapia, tratamento, remédio, porque eu fui tomando uns remédios muito fortes e já não estavam fazendo mais, né, aquele efeito que eu precisava, Nossa. que era ficar sem dor, né? E aí eu passei esse ano por conta disso. Antes disso, eu queria voltar a estudar. E aí eu voltei a estudar. Eu fui fazer história. Eu fiz jornalismo quando era jovem. E agora, depois de madura, eu fui fazer história. É uma pós-graduação que você tá fazendo, mestrado? Então, agora sim é o mestrado. Eu fiz a graduação, fiz os 4 anos. E aí, agora eu tô terminando o mestrado. Então, são 2 anos. Então, eu queria me dedicar também para isso, que era um sonho meu. Então, Olha que legal. porque às vezes é isso, né? A gente vive no automático, são mais de 20 anos na TV, muito desse tempo no ao vivo, no diário, e aí você vai deixando seus planos, algumas questões familiares de lado, porque você tem que, né, ficar nesse agito. Aham. Não me arrependo, foi, né, algo muito importante na minha vida que me trouxe até aqui, mas alguns planos foram ficando de lado, um deles o estudo. Então, eu voltei a estudar. E um dos pontos também, o terceiro, e eu acho que o principal de todos, era o meu pai. Porque meu pai tem Parkinson, que é uma doença neurodegenerativa. Sim. As pessoas falam muito do Alzheimer, né? Do esquecimento, da pessoa ir apagando e tal. Mas do Parkinson a gente não fala tanto. A gente fala muito do tremor, que é o que a gente vê. Só que o que está acontecendo no corpo da pessoa é que os órgãos também estão indo embora. Também estão parando de entender a cognição. Vai ficando mais dependente, né? Muito dependente. Então, eu passei a ser mãe do meu pai, né? Então, Olha. eu passei a cuidar dele. Eu tive que dar banho, eu tive que limpar ele no banheiro, eu tive que botar para dormir, eu tive que curar as feridas. Então, assim, foi um momento de muito acolhimento que eu precisei dar. E eu entendi que era uma luzinha que estava se apagando e que eu queria que... Não sei quanto tempo meu pai vai viver, gente. Não sei. Ele tá bem agora, graças a Deus. Ai, que bom. Mas, assim, é uma doença degenerativa. Então, não volta para trás. Ou você estaciona, ou você caminha para frente. Nossa, e a importância de você estar ali do lado, Exatamente. sei lá, não tem preço, né, Eu Cris? entendi essa importância. Eu entendi que neste momento final, porque ele tem 82 anos, né? Então, neste momento final da vida dele, eu queria que ele se sentisse amado, que ele se sentisse ali realmente cuidado, sabe? E que ele tivesse muita dignidade nesses momentos finais. Então, eu falei, eu preciso estar perto dele. Eu não contei pra ninguém. É isso que eu ia falar, você não Não. abriu isso pra Não. ninguém, né? Eu Por que, não que você não contei. quis contar? Porque eu não queria que as pessoas achassem que eu estava fazendo isso para aparecer e que eu tivesse alguma possibilidade de continuar, porque a minha decisão era, vou sair do ar. Isso já estava certo para mim. Você demorou pra levar, para chegar nessa decisão? Demorei, foram meses e meses e meses. É. Foi muito difícil, muito difícil. Mas quando eu decidi, eu sou assim, eu sou muito elástico. Meu elástico Vai é dando comprido, corda. vai dando. Mas na hora que eu decido, eu realmente decido. E aí eu falei, eu vou sair do ar.
E assim, sem saber o que de fato eu ia fazer profissionalmente. Certo. Não é que, eu vou sair do ar com estratégia. Não tinha estratégia nenhuma. A minha estratégia era cuidar de mim, do meu pai e do meu estudo. Falei, para minha cabeça, eu vou estudando, vou fazendo terapia e vou cuidando do meu pai, faço a cirurgia e vamos ver no que dá. Então, por isso que eu saí do ar. E quando eu decidi, os primeiros a saber foram quem? Os meus colegas. Chamei os meus colegas e falei, olha, eu preciso sair do ar, eu não estou conseguindo mais, minha saúde está pedindo, tenho que cuidar do meu pai e tudo mais. Eles sabiam nos bastidores, não sabiam da gravidade, mas sabiam. E aí, avisei a direção da emissora também, falei, olha, eu quero sair do ar, eu não quero mais fazer o programa, porque é um programa que te exige muito você falar dos outros, você trazer alegria, entretenimento, e eu não estava naquela sintonia. Então, aquilo não fazia sentido para mim naquele momento. Você é muito verdadeira, né? Uma das mais verdadeiras que eu vejo na TV. Obrigada. Tanto no lance da emoção. E pra você chegar e falar isso aqui agora, tipo, eu não tô bem, eu vou sorrir sendo que eu não tô com vontade, eu né? tive que ser honesta, sabe? Comigo e com os outros. Porque eu poderia ter continuado. Claro. Mas eu não queria enganar ninguém, nem quem estava do meu lado, porque eu acho que seria uma sacanagem, você entendeu? Claro, você não tá inteira ali, né? E aí você puxa todo mundo pra baixo, Verdade. né? Ali não podia estar nessa sintonia. Então eu fui honesta com todo mundo e falei, eu não consigo, eu preciso sair do ar, a direção entendeu, eles tinham outros planos para mim, mas ainda assim, eu não me vi em nenhum produto ali naquele momento, O coração sabe? fala, né, Cris? O coração fala, é isso, a gente tem que ser honesto com a gente, tem que saber parar, tem que saber dizer não. A gente tem medo, às vezes, de falar não. Muitas vezes, Da rejeição, nossa. né? Principalmente decisões muito sérias, Muito assim, sérias. né? Agora, você entendeu o que foi um recado da vida? Eu acho Totalmente. assim, vejo que pela coluna, tipo, olha, vai acontecer uma coisa aqui que você vai ter que parar. Perfeito. E depois, tipo, olha, você tem que ficar ali cuidando do seu pai. Perfeito. E que importante você ouvir, né? É isso mesmo, foi um recado da vida. Eu acho que tem horas, eu sempre digo isso, que a gente precisa saber a hora de parar, o momento de sair e de entrar nos lugares, né? Isso. Porque se a gente não decide por nós, alguém vai decidir. E a decisão dos outros é sempre pior que a nossa. Verdade. Porque vai ser sempre no momento errado pra gente. Dificilmente alguém vai entender o seu momento e vai te ajudar no momento que você precisa. Então eu falei, é o meu momento, eu vou fazer essa saída. Quis fazer no meu aniversário, que era um programa de alto astral, um programa de homenagens, assim. Foi lindo, recebi recado dos meus colegas todos de emissora. Foi muito bonito, assim, a Eliana ainda estava lá, falou, o Ratinho, o Portiolli, os meus amigos de programa também. Então, foi realmente muito legal. E aí eu saí. Claro que é difícil para quem está 20 anos no ar, Nossa, né? no outro dia não sabe o que fazer, né, não? Não, era isso, assim, e agora? O que eu faço? Não, hoje eu não preciso pegar meu carro e trabalhar. Isso. Né? Então, e eu fui me culpando ali com o estudo, né? E agora não teve um dia de que eu não saísse na rua que alguém viesse falar. Imagino. Onde você tá? Pra onde você foi? O que você vai fazer? Você tá indo pra algum lugar, você não tá querendo contar. Eu falava, não, gente, eu fui honesta, eu não tô indo pra lugar nenhum, não tô negociando com ninguém, não tô fazendo leilão. Detesto isso também de fazer leilão. Acho que assim, você recebeu uma proposta de trabalho, primeira coisa, você tem que avisar o chefe que você tem e falar, Isso. ó, recebi a proposta, querem cobrir porque eu quero ficar. Ou tô indo embora porque realmente eu quero um desafio novo. Claro. Eu sempre agi assim. Então, assim, eu falava para as pessoas, eu não sei, de fato, se eu vou voltar. As pessoas, como assim? Você não vai voltar para a TV? E muita gente falou, como assim? Você chega num ponto desse, de ser apresentadora de TV, né? Apresentadora nacionalmente conhecida, com credibilidade, enfim. Eu falei, tudo bem, mas ainda assim nós somos pessoas. Eu agradeço muito, eu sou muito grata a tudo que aconteceu comigo. Mas eu tenho que entender que eu preciso parar também. Nesse eu sou um momento, ser humano, você né? que sabia, né, a começou decisão. a afetar minha saúde mental. Caramba! Então foi muito necessário parar. Porque eu já vi que eu não estava conseguindo, sabe? Então eu comecei num processo de burnout, de depressão. Aí eu falei, não, eu preciso parar. E aí fui me cuidar. E aí foi a melhor coisa que eu fiz. Fez a coisa certa. Porque Que bom você olhar pra trás agora, né? Nem me fale. E ter essa consciência tranquila também, sabe? Do cuidado com o pai, né? Porque isso, se a gente não faz isso na hora certa, e eu falo que eu passei a mesma coisa com a minha mãe, o arrependimento, nada depois vai te trazer paz. Nada. Nada. Eu jamais conseguiria seguir minha vida, porque eu já vi pessoas que têm esse arrependimento. Eu também já ouvi histórias. Não é? E é horrível. Então, assim, eu sei que às vezes as pessoas não têm alternativa. Eu me organizei para isso. Isso é importante também. É verdade. Me organizei financeiramente, me organizei com a minha família, né, sobre os cuidados. Porque eu tenho meu irmão, mas o meu irmão mora em outro estado.
E ele tem um trabalho que ele não pode largar, né? Meu irmão é funcionário público, então ele precisa, apesar das pessoas acharem que funcionário público não trabalha, né? Meu irmão é daqueles Caxias, assim mesmo. Então ele não pode ficar vindo para São Paulo porque ele tá em outra região do país, sabe? Então é longe, não dá para ele estar aqui o tempo inteiro. Então fica comigo mesmo, claro. Cuidado, E, né? e é difícil, né, Cris? Porque por mais que você, não tô mais trabalhando, eu tenho o dia todo livre, você tem uma vida e demanda muita atenção. Eu gostei também que eu vi você falando numa entrevista da parte que você entendeu que precisava de ajuda profissional. Sem dúvida. Agora, por exemplo, precisa de um enfermeiro, que às vezes a gente quer ser a Mulher Maravilha, né? E aí não dá. Aí entendeu? A minha coluna falou, não dá, amiga, não dá para você mais, entendeu? Olha os recados. Você já tá chegando nos 50. Cuida de você também, sente, né? Também, você precisa de ajuda. E precisa. E meu pai começou a fechar a garganta, ele não conseguia mais engolir. Nossa. Então ele começou a emagrecer muito, e aí a gente teve que fazer a gastrostomia nele, que é colocar a sonda na barriga e aí vem uma alimentação, né? Ele voltou a comer com a ajuda da fone e tudo mais, mas ele precisa dessa alimentação para complementar, porque ele tá engolindo, mas não é aquela coisa assim, mil maravilhas, né? Então tem todo esse cuidado que eu não sei fazer. E a gente tem que entender que a gente não sabe fazer. Sim. Não sou enfermeira, não sou médica, elas são maravilhosas, né? Então elas fazem. Até para dar o banho para um caninho que entra na barriga, porque é isso, você tem que saber fazer a higiene correta, porque senão você machuca a pessoa, é verdade, né? Dá ferida, né? Então tem todo um cuidado que eu ajudo, mas eu não consigo fazer 100%, né? Fazer os curativos. Não sei, se eu tivesse talento eu tinha feito biológicas, mas não. E agora você está estudando a história das mulheres, é isso? Exatamente. Então quando eu comecei e vai apresentar a banca, é isso também? Vou, agora? Se tudo der certo. Quanta emoção, hein, amiga? Que legal! Mas é isso, quando eu comecei a fazer história, eu falei, gente, tem muita história maravilhosa e infelizmente a gente estuda muito isso, que as mulheres não tiveram voz na história. A história sempre foi contada por homens. Então, principalmente por homens brancos e héteros, né? Então, a gente tem os heróis nacionais, os heróis mundiais e todos os movimentos, revoluções, guerras, descobrimentos, enfim, sempre é um homem que está à frente. E tinham muitas mulheres participando, só que a gente não fica sabendo porque eles contaram a história. Então, não interessava para eles contar a nossa história. Claro, não ia colocar a gente como, né, a heroína. Protagonista, jamais, né? Então, assim, a independência do Brasil tem mulheres que participaram. E aí resolveram colocar só homens ali como os grandes bastiões da independência. Não que eles não tenham participado, mas elas participaram, ajudaram muito. Então eu falei, gente, eu preciso ajudar a revelar essas mulheres, essas histórias, e é o que eu gostaria de fazer, né? Eu estou fazendo mestrado, vou fazer sobre algumas mulheres, mas eu quero continuar nesse trabalho. Que legal, você é uma voz potente. Porque no meio da televisão, no entretenimento, onde, por exemplo, tem o lance das fofocas, assim, você tem uma sensibilidade para falar com o outro. E aí, uma curiosidade minha. No caso da Sheila Carvalho, por exemplo, ali da notícia quando ela saiu da Fazenda. No caso da grávida de Taubaté. Também. Você se coloca do outro lado? Sim. Na Sheila Carvalho, ali, sendo mulher. Eu fiquei com muita dor no coração. Acho que hoje, tenho certeza, hoje eu não faria o que eu fiz. É mesmo? Porque foi me pedido aquilo para fazer, mas depois eu percebi, eu falei, gente, não devia ter feito isso, sabe? Eu devia ter sido muito mais solidária com ela. Não vai falar agora? Eu teria dito, eu não vou contar. Se vocês quiserem que alguém conte, mas eu não vou fazer isso. Só para relembrar o pessoal... Vou relembrar. A Sheila estava na Fazenda, eu estava na Record na época, no Hoje em Dia, e durante a passagem dela pela Fazenda... foi descoberto que o marido dela, né, o Tony, que ainda é marido dela, tinha tido uma pulada de cerca. Vamos resumir. Todo mundo já estava sabendo, né? Todo mundo, o Brasil inteiro, e ela não. Porque ela estava lá presa, né? Quando ela sai, a gente conta para ela no programa, porque as pessoas estavam pedindo aquilo, né? Vocês têm que perguntar, ela tem que saber, você tem que contar para ela. Exato. Na época, eu achei assim, vou contar porque ela precisa de alguém para contar isso logo, porque eu não queria que ela soubesse da pior maneira. Mas também contar no ar ao vivo não era a melhor maneira. Só que o que me deixou tranquila é que depois que a gente saiu dela, ela falou, não, fica sossegada, porque essa é uma história que eu já sabia, não é nova para mim. Né? É que agora as pessoas descobriram. Porque a pessoa em questão, que ele tinha, né, tido caso e tal, que tinha divulgado, que já disse recentemente que se arrepende também de ter feito isso. Olha. Né? E aí, ela falou, a minha preocupação, e na hora, se as pessoas pegarem essa imagem, vão ver, era que tivesse acontecido alguma coisa
com a filha. Até que você deu uma tranquilizada, Exatamente. né? Aí quando eu vi isso, aí que eu me arrependi. Falei, gente, não é desse jeito que a gente dá as notícias. Aí eu falei, não faço mais. É que às vezes é isso, né? Mandam a gente fazer, a gente acaba fazendo. Você tá no calor do momento com o diretor na sua cabeça, mas eu achei que você ainda teve a sensibilidade ali. Ai, obrigada. E no caso da grávida de Taubaté, olhar E clínico... eu amo a Sheila, tá? Amo a Sheila de paixão, ela é maravilhosa. Ah, mas ela deve ter entendido Nossa, perfeitamente. Não, depois a gente conversou, graças a Deus o casamento dela ficou bem, ela perdoou, ele pediu perdão e, de fato, eles se amam. Então, eu acho que é isso. É Ficou isso tudo que bem pra vale. todo mundo saber que tá tudo certo. Agora, da grávida já foi outra história, O né? seu olhar clínico, mulher. De mãe, né? E ali, você se colocou no lugar da, tipo, essa mulher vai enganar tu, não vai enganar todo mundo. Então, eu queria entender, na época, por que ela estava fazendo aquilo. Eu falei, será que ela quer tirar vantagem? E Quer aí aparecer. Exato. E as pessoas falam muito assim, mas por que você deixou ir pro ar? Por que vocês foram pro ar? Porque o nosso entendimento naquele momento era, como que a gente vai provar que ela não está grávida? Porque ela poderia estar grávida e ter aumentado aquela barriga com A enchimento. barriga é meio esquisita, mas, mas né? podia estar grávida, Vai né? saber. Podia estar no início de gestação, podia estar com um bebê só, e aí aumentou para 4, aquela coisa, né? Mas eu não podia afirmar, eu não tinha essa prova. Sim. E eu sempre parto do pressuposto que a gente tem que ser solidário, tem que acreditar nas pessoas. Depois, se a pessoa está mentindo, se a pessoa fez mal para alguém, é ela que paga essa conta. Claro. Né? Então a gente partiu desse princípio. Vamos acreditar, vamos ser solidários. E se for uma grande mentira, todos pagarão o preço. E foi o que aconteceu. A gente acabou descobrindo. Mas eu não sabia se era uma pessoa que estava perturbada, né? Ali por algum motivo, psicologicamente, ou se era uma pessoa querendo tirar vantagem. Hoje, analisando, eu acho que ela estava perturbada na época. Você viu a última entrevista dela? Quase que eu participei. Por quê? Porque quando o Celso foi entrevistar, eles me ligaram para avisar que estava acontecendo a gravação, né? O Portiolli fez com ela a entrevista, né? No Domingo Legal. Aham. Mas eu estava na mesa de cirurgia, fazendo a minha cirurgia de cervical. Meu Deus, no mesmo dia. E eu só soube depois, porque aí eu tava com, né, grog, anestesia e tal, e aí, horas depois de voltar da anestesia e da cirurgia, eu peguei meu celular, vi um monte de mensagem, no dia seguinte foi. Aí eu abri, eu falei, nossa, tantas mensagens do povo lá do Domingo Legal e tal. Aí quando eu abri, eu vi, eu falei, aí eles já tinham gravado. Por isso que ele fala, a gente procurou e ela não respondeu, porque eu tava na mesa de cirurgia. Aí falei, ficou tudo numa boa, encontrei o Portiolli outro dia, no jantar do Gra, que foi lindo e tal. Mas era isso, eles tinham me chamado para fazer o reencontro, ou pelo menos para gravar mensagem, só que eu tava na cirurgia. Eu tive esse entendimento, que ela acabou... Não, a história é meio horrível. macabra. É horrível. E eu fiquei triste com a história, porque ela tinha virado um personagem cômico, né? Sim. Virou um meme. Um a gente meme ri. eterno aí, né? E eu deixo as pessoas rirem, eu adoro virar meme, eu me divirto. Mas acabou, virou uma coisa macabra, né? Virou. E aí eu fiquei assim, aí até tirei o pé do acelerador e falei, ai meu Deus. Mas eu espero que ela esteja bem hoje, entendeu? Recentemente ela disse que te perdoou, tá? Então, porque Agora você pode dormir tranquila. Mas eu adoraria encontrar ela e conversar sem câmera, sem nada, pra ela poder me contar de fato tudo o que aconteceu. Porque às vezes com gravação... Mas mesmo na entrevista que o Celso fez, eu acho que ela não conseguiu... Ela explicou todo Explicou, o imbróglio, tudo que é aquilo. Que era uma coisa meio de religião, só para as pessoas entenderem, né? Mas que é macabro, gente. E não tem um final, assim. Não tem, É maluco mesmo, né? Então, sabe? Eu falei, será que a pessoa estava perturbada, foi orientada, ofereceram dinheiro para ela? Às vezes a pessoa não tem condição financeira e acaba, né, caindo numa mentira. Não imagina, às vezes, que a consequência vai ser tão grande, né? Isso, Ir para uma rede nacional e aí virar um personagem. Porque era uma época que já começava a rede social, mas não era que nem hoje. Não, imagina, era né? muito menos... Se fosse hoje, o negócio ia ser muito pior. Aí Ela ia ser linchada em praça pública, coitada. Porque na época ainda as pessoas estavam ali tentando entender o que aconteceu com aquela mulher. E ela ganhou muitos presentes, A né? gente deu muita coisa pra ela. A gente deu o quarto, a gente deu os berços, E o que as ela fez com fraldas. tudo isso, será? Ela devolveu depois. Ah, devolveu. Ela, a princípio não ia devolver, mas aí depois a Record pediu e ela devolveu. Não, porque aí, daí é muita sacanagem, isso. né? Aí foi feita uma doação pra quem realmente estava grávida e quem realmente precisava. Olha, Cris Flores tá lá, marcada com essa história da Tem grávida de Taubaté, gente. Meu Deus, que rende Beijo, muito. Maria Verônica. Um dia a gente vai se encontrar ainda.
Ô, Cris, e a emoção ali do ao vivo? Normalmente você faz programa ao vivo, né? Você não consegue segurar mesmo? Não. Porque, né, tiveram situações ali, no caso da Larissa Manoela, de dar aquela Sim. notícia. Dava pra perceber que você estava se colocando ali como uma mãe de família Sim. mesmo, falando, eu não, jamais queria isso pra minha família. Exato. O ponto era exatamente esse. Você entendeu? Eu acho que muitas pessoas entenderam. É que ali, naquele caso, o que acontece? Você tinha uma menina que foi criada dentro do SBT, da emissora, fazendo novelas. Sim. Foi muito cuidada pela emissora. Então, qual que era a minha orientação como pessoa e como profissional? A orientação da casa em si. A gente precisa ajudar essa família. A gente precisa fazer essa reconciliação, porque talvez elas estejam precisando de alguém para falar, vem aqui, vamos conversar num ambiente neutro, sabe? Porque a gente não tinha ideia das gravidades, das situações. De papéis assinados, né? Não, a gente sabia que tinha algum problema ali e eu dou todo o crédito para ela. Eu nunca falei mal dela no ar. Se as pessoas pegarem todas as gravações, vão ver que eu falo, a Larissa é maravilhosa, é uma menina talentosa, ela era ótima aqui dentro, a gente compartilhava as coisas. E era muito triste para todos nós ali no SBT olhar e ver aquele problema numa família que tem uma filha única. É um pai, uma mãe e uma filha, são só eles, os três. Então a gente olhava para aquilo e sentia uma tristeza profunda, porque não se imaginava que tinha se chegado a esse ponto. Então, o que a casa queria? Era ficar tudo bem, mostrar o lado dela, tanto que ela foi procurada várias vezes. Só que ela já estava com um contrato assinado com a Globo, então ela não poderia dar entrevista para o SBT. Então, a gente não mostra ela dando entrevista porque ela não podia. E os pais que escolheram estar ali justamente por ser um ambiente onde eles confiavam, porque estava todo mundo atrás deles. Todo mundo queria essa entrevista, todas as emissoras, Imagina, inclusive a Globo, a Record, dormiam na porta da casa dela, do condomínio, para poder entrevistar. Só que ela escolheu o SBT e me escolheu justamente por essa pegada. Eu quero dar entrevista para ela, porque eu sei que ela é mãe, ela tem sensibilidade e tudo mais. Quando eu cheguei na casa dela, da mãe, era o dia que ela estava tirando todas as coisas da Larissa para mandar para o Rio de Janeiro. Então, sabe a mãe que perdeu o filho? Que está enterrando, está em luto? Ela estava completamente abalada. Ela já tinha passado mal, ela estava chorando muito, ela quase não fez a entrevista. Quando nós fomos para a entrevista, eu falei, fica calma, vou ficar aqui do seu lado, qualquer coisa você pega na minha mão. Né? E ela passou mal, ela desmaiou. Não foi fácil a entrevista. Foram horas ali para a gente conseguir fazer a entrevista. Então, eu não estava entrevistando uma assassina, uma pessoa de alta periculosidade, entendeu? Claro. Não estava no presídio feminino, não era isso. Eu estava na casa de alguém, entrevistando essa pessoa que passou a vida indo na emissora, né? Para quem ela confiava e estava dando entrevista. Então, eu estava ali como ouvinte, uma mãe ouvinte. Isso. Ela deu a versão dela, a Larissa deu a versão dela, cada um que julgue por si. O que você não pode, isso que me assustou na época, é colocar a culpa no emissor, que é o meu caso. Eu era a repórter, a jornalista que estava ali entrevistando. Se as pessoas querem julgar, que julguem a situação em si. Claro. Né? E aí me assustou, porque eu falei, gente, as pessoas não sabem mais o que é jornalismo, as pessoas não sabem mais o que é ser jornalista. O papel, né, o papel do jornalista. Por isso que muita gente fica querendo matar a nossa profissão, entendeu? Ah, não precisa mais de jornalismo, não precisa mais de notícia, não precisa mais da rádio, não precisa mais da TV, não precisa mais de meio de comunicação. A gente se informa pelas redes sociais e cada um dá sua informação. Não, tem muita fake news e os jornalistas estão aí justamente para fazer essa peneira. Então, assim, foi muito assustador na época e eu estava vivendo essa situação dentro de casa de estar perdendo meu pai. Meu Deus, né? E eu pensava nisso, eu falava, meu Deus, eu falava assim, será que um dia, porque ela é muito jovem, a Larissa, né? Então, assim, se afastar dos pais, não querer que eles cuidassem das coisas dela, sentir mágoa, tudo isso eu acho que ela tem o direito, né? Mas eu sei que com a maturidade, talvez um dia ela pense, puxa, talvez eu já seja tempo de perdoar, de não conversar. Precisa ser dessa forma, o rompimento, né, Cris? Exato. Eu também acho que boa conversa sempre resolve, né? Porque às vezes aí você não precisa manter mais a relação, mas você exercer o perdão é muito libertador, sabe? Então, mas isso, eu acho que você está certa, é só o amadurecimento que pode trazer. Exato. Quando ela se tornar mãe, talvez, né? Exato. Às vezes é isso, né? E os fãs são muito jovens. Ela tem milhões e milhões e milhões de fãs jovens que não são pais, não são mães. Então, é difícil, às vezes, entender
o sentimento dos pais, né? Então, às vezes o julgamento vem por isso também, porque você tem aquela visão do filho, de tem mais aqui embora mesmo. Dinheiro é meu, não vai pegar nada. Exatamente. Sendo que ela é filha única, então o dinheiro seria sempre dela. Né? Claro, Continua sendo dela, verdade. Né? Mas eu acho que ela tem mais a que brilhar, tem que trabalhar muito. Ela casou, tá feliz da vida. O menino tá fazendo bem para ela, então tá tudo certo. Agora, eu como mãe, eu entendo também que às vezes a família, por pior que a gente tenha uma relação, o coração da gente fica mais em paz quando a gente perdoa. Talvez a gente não siga em frente, né? Às vezes a gente escolhe pessoas na vida para serem os nossos parentes. Mas os nossos parentes também, às vezes precisam também de perdão, porque eu acho que muito ali foi muito erro sem querer errar, sabe? Foi tentando proteger, talvez. Exato. Eu acho que talvez por aí, às vezes subiu a cabeça de todo mundo ali. Foi muito dinheiro para pessoas que não estavam acostumadas com muito dinheiro. Preparadas também, Exato. né? Porque até para ter muito dinheiro a gente precisa estar preparado Exato. mesmo, né? E eu acho que tudo isso que aconteceu também talvez traga para eles, para os pais, o entendimento dos erros que eles cometeram, né? E possam se perdoar, né? E possam olhar com uma... Ali, na verdade, eu vou contar para você por que a mãe dela deu a entrevista. O que ela queria? Ela queria falar com a filha. Por isso que ela aceitou. Ela queria. Ela não conseguia falar mais com a filha. Então, a entrevista era uma chance dela dizer para a filha o que realmente ela queria que chegasse na filha. Porque ela falou, eu não quero falar por advogado. Eu quero que ela me ouça. Só que eu não consigo mais chegar nela. O telefone era bloqueado, então ela não atendia mais, né? Então... Eu entendo a dor da Larissa, eu super entendo. E desse afastamento para a saúde mental dela, para ela ficar bem. Só que desse outro lado, tinha uma mãe querendo falar e pedir perdão. E não estava sendo ouvida. E aí eu fui usada como esse instrumento. Muita gente não entendeu, mas muita gente entendeu. Então, nas ruas, que é diferente das redes sociais, porque eu acho que eu sofri uma milícia digital. É mesmo? Você sentiu isso? Eu soube disso, que é pior ainda. Então, eu sei que isso aconteceu. Para, enfim, né, proteger ali, ficar uma imagem que, né, não arranhasse. Mas nas ruas, eu senti o contrário, das pessoas dizendo, poxa, que legal que você tentou fazer alguma coisa. Ainda que as pessoas achassem que a mãe estava errada. Como eu acho que ela errou, tá? Eu acho que os pais erraram. Eu também, e disse isso para eles, inclusive, tá? Disse, olhando nos olhos, porque quando eu tenho para falar, eu falo... Muito bem. Eu falo. Mas eu acho que aumentaram muito a situação, sabe? Para provocar uma comoção ali. E aí veio uma milícia digital para provocar, para ameaçar de morte. Eles não conseguiam dar um passo fora de casa. Chegou nesse ponto, né? De ameaças assim concretas. E outras situações que eu não posso contar por uma questão ética que aconteceram com os pais. Nossa. Que quase realmente, entendeu? Acabou tudo ali. E aí eu achava, no meu entendimento, eu falei, se aconteceu alguma coisa grave e quase aconteceu, como que essa menina vai ficar também com a cabecinha dela Nossa, depois? acho que... Com uma culpa, né? Então, assim, as pessoas não imaginam o que estava acontecendo nos bastidores. Infelizmente, os seres humanos, cada dia mais, né? Aponta o dedo e julga. Mas não dá, né, gente? A gente precisa parar para pensar, para ouvir, para sentir com o coração, né? Se colocar no lugar do outro. Eu acho que esse é o melhor exercício. Exato, exatamente. Porque, assim, você olha para, né, Jesus, as pessoas falam muito de Deus, de Jesus, né? E eu sou uma pessoa que tem muita fé. Gente, olha Jesus. Ele perdoou todos os tipos de pessoas. Ele perdoou todo mundo, porque ele entendia que fazia parte do crescimento. Exatamente. Aqui. A gente está aqui num plano só para aprender. Isso aqui é crescimento, né? Então, quando a gente não pode rotular uma pessoa, ela é isso, coloca ali e acabou naquela prateleira, ela não é mais nada. Ela é muita coisa além daquilo. Nossa, ainda mais pai e mãe, né, Cris? Então, né? Vamos torcer para que um dia se resolva e você possa dar essa boa notícia. Exato. E agora, no melhor da tarde. Eu tive meus com meu pai também. E todo mundo acho que tem uma fase, né? E eu tive que exercer esse perdão nesse momento da vida. Exato. Porque é libertador para os dois. A tranquilidade da consciência é o melhor que a gente pode ter. Exatamente. Né? E agora vamos falar das novidades. Vamos! 13 de outubro de 2025, essa maravilha estará brilhando ainda mais na tela da TV Band no Melhor da Tarde. Chegando com Léo Dias, que é seu amigo. Muito. Nossa, a gente já se conhece há muito tempo. A gente primeiro começou a trabalhar junto na revista Contigo. E isso já são mais de 20 anos.
E eu editava o Flagra, que era a parte da revista que tinha os paparazzi, né? Que a gente é o flagrante mesmo, né? E, gente, não era nada combinado, tá? E o legal era que flagrante antes mesmo. da internet era só nessas Era revistas, só na revista, né, Cris? não tinha, né? Não tinha internet, não tinha rede social, não tinha nada disso. Verdade. As pessoas não davam com câmera fotográfica no bolso, né? É verdade. Então a gente fazia, tinha todo um esquema armado pra gente fazer as fotos. E o Léo era repórter no Rio de Janeiro, então a gente trabalhou bastante junto. Depois a gente veio trabalhar juntos no Fofocalizando. E agora, pela terceira vez, a gente vai trabalhar junto. A gente nunca parou de se falar, sempre teve boa relação. Mesmo? Graças a Deus, E sempre. ele é legal de convivência, assim, vocês sempre se deram bem? Porque você, eu muito. percebi que é uma pessoa fácil de trabalhar. Obrigada. Especialmente quando você tem que dividir, né? Eu amo dividir. Dividir o horário. Eu não também gosto. não mas eu gosto de consigo. gente que devolve, né? Sim, que a gente faça um bate-bola ali, Isso, né? aquela pessoa que você olha, você fala, ela captou o que eu quis falar. Graças Agora a vai, Deus, né? deixa que eu seguro. É isso. Isso é muito importante. Essa sinergia que a gente tem, eu tenho com o Léo. De você olhar pra pessoa e falar assim, eu sei que a pessoa tá precisando da minha ajuda agora pra falar enquanto ela tá vendo outra coisa. E eu sei que ela concorda. Eu não concordo com um monte de coisa que o Léo pensa. E ele sabe disso. Mas a gente até brinca de brigar por conta disso, sabe? E é bom ter esse contraponto, né? Claro que é. Não tem problema nenhum. As pessoas esqueceram de debater. Isso. Elas não querem mais debate, elas querem confronto, né? Eu penso A, você pensa B, portanto eu tô certo, você tá errado e acabou. Não existe o caminho do meio, Não né? existe. Vamos sentar e conversar, porque talvez você tenha para me ensinar alguma coisa, eu tenha alguma coisa para te ensinar, né? Talvez eu esteja errada no meu pensamento, Isso. mas se você, isso só emburrece. Se você não se abre para ouvir o divergente, você vive num mundo, numa bolha, num mundo próprio, você nunca vai aprender nada. Não cresce também, Não cresce, você não cresce como ser humano. O Léo é ótimo, só que o Léo é verdadeiro. Ele é a flor da pele. Então, se ele gosta, ele gosta. Se ele não gosta, ele já fala na hora e na cara. Eu gosto de lidar com pessoas assim. Prefiro também, Eu prefiro saber na hora se gostou, se não gostou, se quer, se não quer. É isso que eu falei. Se a gente tiver que, né, sentar e debater, não tem problema nenhum. A gente já discordou várias vezes no ar. Ele brinca. Aí ele fala, você tá chata hoje. Eu falo, eu tô chata mesmo. Tem essa liberdade também, né? Totalmente. E eu acho que ele me chamou, porque ele que fez o convite, exatamente por isso. Por saber que a gente tem essa troca, que é entretenimento. Porque vai ter a provocação, mas existe o respeito. Lógico. E um conhece o outro até onde pode ir, né? Vai dar um molho bom isso aí, hein? A gente sabe das fragilidades um do outro. Eu sei quando ele não tá bem, eu falo, pode ficar cegado, segura sua onda hoje. Ele sabe quando eu não tô bem, ele fala, pode deixar comigo que tá tudo bem, eu vou nessa. Então, tem aqueles pontos que a gente sabe que são mais frágeis, né, da pessoa. Sim. E quando você gosta, você respeita, você é amigo de verdade, você dá a mão e segue junto. Só vai ajudar, né? Só vai ajudar. Então, o Léo tem isso. Então, é lógico que ele é polêmico, porque, né, ele traz umas fofocas maravilhosas, né, que ninguém quer, às vezes, né, divulgar, mas ele divulga. Então, ele é polêmico por isso. E, claro, que em vários momentos ele já atravessou o farol. E ele sabe disso. Já se arrependeu também. Só que ele tem isso. Já Como pediu ele é uma pessoa desculpas, verdadeira, né? ele pede desculpa, ele vai pra pessoa diretamente. Ele não manda recado. Ele já liga pra pessoa e fala assim, dei um negócio, me arrependi, desculpa, quer dar uma entrevista, tal. Como muitas vezes ele deixou de dar, e eu sei de várias histórias que ele não deu, porque as pessoas falaram, olha, por favor, não dá agora, porque se você me der, se der isso, você vai me prejudicar, tal. E ele deixou de dar, ele respeitou. Então, só que esse lado não é mostrado, né? Então, é isso. Ele acaba sendo uma pessoa polêmica porque ele mexe em vespeiros, né? Você veja agora, né? Virgínia. Meu Deus. Ô, Cris, o que mais você tá trazendo aí pra essa tarde gostosa que vai estar na Band? Eu acho que eu vou trazer um lado feminino, né? Porque eu vou estar com homens maravilhosos A voz, né? aliás, parabéns pela escolha, viu, Léo Dias? A voz que representa. Obrigada, Léo. Beijo pra você. E assim, eu acho que eu vou trazer esse lado feminino, né? Porque a Pamela, ela vai para um novo projeto, que é o Melhor da Noite, né? Com a saída do Otaviano. Então, ela tá indo para um lugar de onde ela realmente estava, né? Porque ela tinha ido pro Melhor da Noite. Aí, com a saída da Kátia, ela entra. Aí, agora ela vai voltar pro Melhor da Noite. Então, ela tá super acostumada com o programa. Acho uma voz importantíssima, já feminina. Tá ambientada, um sotaque né? baiano gostoso. Maravilhosa. Né? Para trazer o Nordeste, a Bahia pra gente aqui também. Senão, a gente fica só olhando para São Paulo. Verdade. Pro Vigo, né? Então, ela traz essa opinião, né? Que é maravilhosa. Também é uma mulher muito poderosa. Então, eu entro para ocupar esse lugar da mulher ali no programa. Então, para
ter essa visão nas pautas femininas, pautas de costumes. A sensibilidade, né? Que às vezes no homem, desculpa, gente, mas falta. Exatamente. A gente tem 2 gays ali maravilhosos, que são Thiago e Léo, a gente brinca isso. Tem um hétero, que é o JP, para dar a visão dele. E tem uma menina, que sou eu, Olha entendeu? aí. Então, assim, a gente vai fazendo, né, esse balaio ali, conversando. Vai ter cozinha. Eu nunca pude cozinhar na televisão, porque todos os programas que eu fiz, sempre tinha um chefe maravilhoso trabalhando comigo, né? Então, eu nunca pude mostrar esse meu lado. A gente tem um chefe incrível lá, o Bruno, e que a gente troca, às vezes, algumas, né, receitas, tal, tudo muito novo, né? Mas a gente já se colocou à disposição para um ajudar o outro na cozinha. Legal! E pautas de saúde, de moda, de beleza, de comportamento, o dia a dia, o factual. Então, vai ser muito legal, porque a gente tem um leque de opções, né, para trazer para o telespectador. E, obviamente, a fofoca é o nosso pilar central. Não ali, vai entendeu? faltar. É porque o povo quer, né? Quer, À o tarde, povo você quer colocar o adora. pé pra cima no sofá e ouvir fofoca, né? Você tá com frio na barriga? Tô. Eu acho fundamental ter o frio na barriga, sabe? Gostoso, porque né? eu acho que é um sinal de respeito aos meus colegas verdade. e quem tá em casa, né? Porque se você não tiver esse frio na barriga, não faz mais sentido. Você já apertou ali o piloto automático e acabou, Perdeu né? a graça, né? Exato. Nossa, que. Exatamente. Olha, Cris, eu tô super feliz. Obrigada por você ter vindo aqui Obrigada nessa eu. correria da divulgação do programa. Fiquei sabendo que você gosta muito de rádio. Quem Amo. sabe um dia a gente vai dividir Quem aqui o sabe? microfone da Nativa fazendo um Ai, eu programa amaria. feminino bem gostoso. Ai, seria tão legal, hein? Mas agora, Fica a gente, dica, hein? como ela é toda planejada também, tá vendo? A casa tá organizada, o pai tá bem, muita saúde pra Amém, ele, viu? Que muito Deus obrigada. abençoe, assim, a sua Amém. família, a saúde dele também. E que agora você tá pronta. É a hora mesmo, A hora né? é De agora. voltar pra TV, tá Você vendo? viu como Você é Deus é muito bom? abençoada, Obrigada, viu? amém. Porque você ouve também o coração e os recados da vida. Prestaram atenção, né, gente? Quando ela tava ali, ó, meio confusa, meio aquela coisa do preciso me acertar, o que ela fez? Pensou nela e foi estudar também, mantendo a É cabeça, isso, né? não pode Sempre parar. ocupada. Lição de vida aqui com Cris Flores. Sigam na internet, tá? Cris Flores Net, C-H-R-I-S, A minha mãe né? enfeitou, claro, pra É ficar mais chique. Amiga do Jaça, gente. Vamos prestigiar, então, de segunda a sexta? Segunda a sexta, 2h30 da tarde. Das 2h30 às 4 da tarde. Na Band TV, com aquela Isso. turma maravilhosa lá. Muito gostoso. Obrigada, Cris. Boa sorte, meu amor. Sou sua fã, viu? Muito obrigada, amém. Também sou sua fã.